Fala, meu povo, na boa? Aqui é o Cássio Mirim e no vídeo de hoje vamos explorar algumas ideias que eu tive para o Wonder Wars. Novas tropas. Caçador de Morsas. Apesar de viver no mesmo gélido território, o Caçador de Morsas é conhecido como o inimigo número 1 do monge. Porém, cuidado, sempre que uma tropa entra em campo, o Caçador de Morsas causa 10 de dano àquela criatura e a si mesmo. Minotauro é uma força indomável nos campos de batalha. Com sua estrutura musculosa e chifres afiados, ele irrompe com fúria, atacando implacavelmente seus adversários. Quando entra em jogo, causa 10 de dano a cada criatura inimiga no campo de batalha. Hoplita. Com sua armadura reluzente e lanças em mãos, ele lidera a batalha com coragem. Durante seu ataque, o Hoplita arremessa sua lança com precisão, causando 10 pontos de dano a cada tropa inimiga em campo. Clone é uma tropa intrigante e versátil. Durante a batalha, o clone observa atentamente cada movimento do inimigo, pronto para se transformar em uma cópia exata da próxima tropa que é colocada no campo de batalha. Essa capacidade de se camuflar confunde e surpreende o oponente, permitindo que o clone aproveite as estratégias do seu adversário ao seu favor. Salamandra é uma tropa ardente que traz destruição aos inimigos. Antes mesmo do combate começar, ela irradia uma onda de calor que atinge todos os oponentes, mesmo aqueles que não estão no campo de batalha. Golem Selvagem é uma força indomável que desafia qualquer tentativa de controle do adversário. Sua habilidade única, de ser imune a todas as habilidades do oponente, sejam elas de ataque ou defesa, o torna uma presença impenetrável no campo de batalha. Matrix é uma tropa misteriosa e versátil, capaz de replicar a si mesma em meio ao campo de batalha. Com sua habilidade, ela pode criar uma cópia de si mesma em um dos espaços vazios disponíveis. Emissário das Profundezas. É uma tropa imponente que exerce domínio sobre as criaturas inimigas. Com sua habilidade, ele impõe sua presença intimidante, fazendo com que as criaturas adversárias em outros espaços não possam usar seus ataques e fiquem incapacitadas de usar suas habilidades. Novo grupo. Atualmente temos 6 grupos distintos dentro do jogo, e a história conta que as Ilhas Flutuantes foram unidas após serem atraídas para um imenso buraco negro. Esse evento ficou conhecido como a Fundação. Considerando a ideia de Ilhas Flutuantes, eu tive uma ideia para um novo grupo de seres que poderiam fazer parte de um futuro próximo de Wonder Wars: os Celestiais Alados. Um grupo composto por seres místicos e mágicos que habitam os céus e dominam os elementos do ar. Os membros dessa facção possuiriam asas poderosas e habilidades especiais relacionadas à sua natureza aérea. Cada um representaria um tipo único de ser alado, como fadas, grifos, arpias ou anjos. Bom, galera, de agora em diante pretendo fornecer alguns feedbacks misturado com ideias que tive, todos relacionados à ideia de retenção dos jogadores dentro do jogo. Então, eu já quero aproveitar para pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, isso vai me ajudar muito e faz com que ele chegue para mais pessoas. E se você quiser, no final, você pode deixar o seu comentário, eu leio todos e respondo sempre, ok? Então, bora lá! Modos de jogo. Após a introdução do modo de jogo Torneios, na minha opinião, os outros modos de jogo perderam um pouco sua relevância. Isso se deve ao fato de que os prêmios nesses modos são significativamente menores e não refletem o progresso do jogador em ranks, exceto pela experiência adquirida. Fora isso, desde a liberação das tropas, jogar nesses modos sem ser para testar um deck específico não faz muito sentido. Embora eu aprecie o modo Mystery Dungeons por causa das magias, eu tenho jogado muito pouco nele recentemente. Uma ideia que eu tive para tornar esses modos mais atrativos é adicionar um elemento competitivo a eles. Por exemplo, o pareamento poderia ser apenas contra os jogadores reais. Outra sugestão, que eu já mencionei em outro vídeo, é a introdução de um modo Conquista, inspirado em um recurso similar que foi introduzido no jogo vizinho aqui, hein? E que funcionaria muito bem aqui. Resumindo, o modo Torneio poderia adotar um formato de torneio, onde os jogadores se classificam para a próxima fase após conquistar um número específico de vitórias, combinando em uma final com recompensas apropriadas. Missões. As missões diárias são uma adição muito legal ao jogo, porém, seria interessante ter mais variedade e quantidade delas. Por exemplo,
um conjunto de 6 missões a cada 8 horas, oferecendo uma ampla gama de opções para serem concluídas. No mais, já é hora de introduzir as missões semanais, que podem oferecer desafios mais extensos e recompensas adicionais. Sistemas de troféu. Vocês devem ter visto que o novo sistema de troféu foi introduzido no jogo recentemente, porém, ao meu ver, não foi uma boa. Ganhar 30 troféus a mais por sequência de vitórias é um pouco exagerado. Esse bônus deveria ser no máximo de 3 a 5. Notificações. As notificações agora aparecem logo que você faz o seu login, mas elas deveriam aparecer apenas no seu local específico. Por exemplo, deixar as mensagens principais fixas no topo e as demais logo abaixo. Essas mensagens secundárias poderiam ser excluídas depois de uma semana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um abraço e até mais!